Olá, sejam bem-vindos ao Freakcast e hoje estou aqui mais uma vez com meu amigo Rafael. Ei, manos, beleza? E quais assuntos nós iremos falar hoje, Lucas? Mano, então, eu tava pesquisando, vi um vídeo da Central e era sobre o TikTok, né? Não é uma novidade ter vídeo sobre isso. Basicamente, mais uma das coisas, mais um dos ataques do TikTok. Caso você não saiba, eles tinham ficado um tempo sumidos, sem desafios absurdos, né? Antes desse, tinha aquele de lamber a privada. Então, eles vieram com um muito ruim mesmo. Que é um desafio que consiste em que você joga alvejante no meio do cereal, né? E bebe como se fosse leite. Você faz uma bacia com isso. E caso você não saiba, se você beber isso, você vai passar muito mal, podendo até causar a morte, né? Mesmo isso sendo bem óbvio. Pois é, Lucas, o TikTok, né, já veio muitas vezes ir com polêmicas, né, com desafios bestas, né, e aí chegou de novo com esse desafio que pode causar a morte, né, que realmente causou, né, teve adolescentes, né, TikTokers, né, que ficaram internados no hospital e dois, eu acho que morreram por causa dessa brincadeira besta só pra pegar view num aplicativo besta. Eles querem, como algumas pessoas falam, eles querem 1 minuto de fama, 1 minuto de atenção. Mas cada um faz o que quiser, mesmo sendo muito errado, né? E se tem alguma coisa pra falar, alguma coisa pra comentar, pra você um assunto? Uai, que eu acho que TikTok tinha que ser banido, né? Porque o povo tá morrendo aí com esses desafios bestas aí, né? Toda vez tem um desafio, cada mês tem um desafio besta só pra pegar view, mas no final os caras morrem só. Fazer o quê, né? E aí, separou algum assunto também pra gente hoje? Então, tem um outro assunto aqui, bem polêmico aqui, né? Que é o Hulk BR, né? Aquele cara, né, que é Não. famoso. Aquele cara que é Nossa, famoso pelos thumbs, né? beleza, então estamos aqui para falar da volta dos mitos, né? TikTok Hulk BR, sempre voltando aí com força. A primeira polêmica do Hulk BR, né, foi daquelas thumbs dele apelativas, né, e tal, que era mais para 18 as thumbs, sendo que o público dele é menos 18, né. E a segunda polêmica que ele teve foi que ele roubou um vídeo de um turquês, né, que ele falou que ele estava jogando o jogo GTA, mas ele simplesmente pegou o vídeo e colocou a câmera por cima, né? Então ele roubou. YouTube novamente não fez nada sobre isso. A Central fez um vídeo, né, sobre as duas polêmicas. Hulk BR ameaçou a Central de processar a Central, né, os dois, o Lion e o White. Mas no final ele desistiu do processo e agora ele veio com tudo de novo, né, com essas tantas apelativas, né? Do Among Us, né? Que é um joguinho que ficou bem famosinho, né? Esse mês. Cara, sinceramente, e muitas pessoas não sabem a história de como o Hulk BR virou o que ele era hoje, né? Ele, pelo que eu me lembro, ele começou a gravar com o pessoal da ADR, né? Que eu acho que é um grupo, né? Que tem o Rezende como líder, né? Basicamente, ele começou a gravar com essas pessoas e pegava bastante view em cima delas por causa da companhia delas, né? E suas visualizações eram grandes. Ele chegou a ter um público altíssimo, altas visualizações mensais. E com o tempo, isso foi acabando, né? Ele foi se desesperando. E mesmo assim, eu acho que o ego dele deve ter inflado alguma coisa desse tipo. Ele não aceitou mudar o estilo dele, né? Ele ainda tentou, mas depois ele começou com essas thumbs apelativas para tentar trazer o público dele e o público novo de volta. Mesmo assim, alguns vídeos dele estouram por causa da polêmica, mas a maioria não vai por causa que é de uma baixa qualidade e as pessoas já estão, entre aspas, preparadas, porque sabem que aquela thumb é um clickbait, mas não cai. Assim, ele fez as thumbs, né? Porque as views dele, do canal dele começaram a baixar. E como o público dele é público infantil, né? Menos 18, as crianças, elas, tipo, ficam mais curiosas com essas thumbs, né? Não é de hoje que o YouTube é assim, na verdade. E se o editor puder colocar aí o thumb no canal dele, alguma das thumbs aí
ele colocou, né, seria bom pra gente, né, e pro telespectador. Obviamente, né, tirando, né, borrando um pouco a imagem, porque são thumbs extremamente apelativas, né, não é de se ver. Acho que não é pra ninguém ver também, ainda mais com o jogo Among Us, que não tem nada a ver com esse tipo de... E o YouTube, né, não teve nenhuma resposta. O YouTube não é de hoje que não faz nada, né? Ele nem deu um strike, nem deu um aviso, nem, por exemplo, deletou algum vídeo dele, ou se menos, deletou o canal do HuckBR, né? E, tipo, ele poderia estar fazendo isso, YouTube, mas ele tá dando, por exemplo, desmonetização, um strike em videozinho de um cara que fala um palavrão uma vez e já toma desmonetização, né? O YouTube tá muito errado sobre esse assunto aí, tem que fazer alguma coisa. Não é de hoje que o sistema do YouTube tá muito errado. Geraria um podcast inteiro, mas, né, não podemos falar disso agora, temos os assuntos reservados, que é mesmo uma injustiça, né? É bem errado isso. Mas não podemos fazer nada, né? O HuckBR provavelmente vai continuar, porque ele ainda tem o seu público, né? Não é tão fiel, porque alguns deles só clicam pela thumb quando vem que não tem nada a ver, já saem do vídeo. Então é isso, né? É porque chama atenção. Também, né? Acho que você conhece o caso da Rebeca, né? Sim. A racista do Discord, né? Ela é intocável, né? Ela é a intocável do Discord, né? Primeiramente, eu uso o Discord, tanto que a gente faz o podcast por aqui. Quem quiser participar, ver as gravações, vai estar aí na descrição o link. Aproveita aí, gente, que vocês podem chegar aqui ao vivo também quando a gente fazer o podcast, né? E voltando nesse assunto aí da racista, pelo que sabe, ela tem 14 ou 13 anos, né? Uma média aí de 14 e 12, né? Entre essa idade aí. Pela voz dela, né? E do jeito que ela age nos grupos. E ela é intocável, ninguém nunca conseguiu o CPF, uma coisa, ou pelo menos a foto ou identificação dela. Ela age nos grupos, né? Sendo racista, falando mal de negros, de pessoal do grupo LGBT, né? Aliás, o nosso roteirista é LGBT, né? E eu queria perguntar para ele o que ele acha sobre esse assunto, né? O que ele sente, né? Dessa menina falando tão mal assim dos LGBT. Eu peço que o editor aí pegue a print, né? De onde que ele fala sobre o que ele acha. Basicamente aconteceu o seguinte: várias pessoas começaram a vazar informações de uma suposta Rebeca, que seria a mesma que a racista e a xenofóbica, a ruinzinha lá do Discord. E basicamente, né, vazaram essas informações, e essas informações não era a Rebeca, que é a racista do Discord. Infelizmente, atacaram a pessoa errada. Tanto que a própria mãe da garota, da outra Rebeca, teve que fazer um vídeo pedindo para as pessoas pararem, porque tinham ameaças de morte e outras ameaças muito, 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 muito ofensivas para a pessoa errada. Mesmo que isso seja errado até para a Rebeca, que fez a porcaria toda lá. Mas, de qualquer forma, não é bom revidar com o mal também. Sim, o erro das pessoas que pegaram, por exemplo, o CPF, o endereço, o número de telefone, tudo isso, o erro foi que a menina inocente tinha o mesmo nome da Rebeca Bertelli, o mesmo nome, as mesmas letras, não tinha nenhuma diferença. E o negócio que estão fazendo uma teoria que pode ser, Lucas, Rebeca Bertelli não é verdadeiro nome da racista do Discord, né? Ela simplesmente usou esse nome como barreira. Foi por isso que o mesmo nome da pessoa, né? Os caras que encontraram o nome divulgaram o CPF, divulgaram o endereço, divulgaram o telefone. Ou seja, tem muitas consequências, né? Que foram todas baixas, as consequências são todas ruins. Por quê? Por exemplo, divulgaram o telefone, as pessoas antirracistas vão lá e travam o celular da menina, né, inocente. Outra, chegando na frente da casa da menina lá, jogaram o ovo, sei lá, buzinaram, sei lá, xingaram na frente da casa dela.
E ela é inocente, e aliás, e é por isso que a própria mãe da menina inocente divulgou um vídeo dela mesmo falando, a mãe, que ela falou que a família dela e a própria filha tiveram que mudar para casa dos pais, porque acharam o endereço, divulgaram o CPF e tudo mais, né? Foram as consequências, né? Já é errado, assim, descobrir informações pessoais da pessoa, sendo racista ou não, isso é crime, né? Seria a própria justiça que tinha que cuidar desse caso e não pessoas atrás do computador sem saber qual pessoa que estão punindo. Entendi, né? É bem errado mesmo o que tá acontecendo. Enquanto a gente não tem nenhuma das informações, né, sobre quem ela realmente é, sobre onde ela mora, essas coisas, a gente vai ter que ficar com essa amargura no coração, né, porque o que ela fez é bem errado e o que ela possivelmente ainda está praticando é errado. Eu não sei se derrubaram o servidor dela, mas já foram várias pessoas tentar derrubar. Mas enfim, finalizando o assunto, né, você tem mais alguma coisa para falar? Então, só queria adicionar que derrubaram 2 servidores dela, né? Mas ela sempre recria, né? Com outro IP. Se é as mesmas pessoas, né? As mesmas pessoas de mau caráter vão ficar com ela e vão seguir ela de qualquer forma. Beleza, né? Agora, separei por último um assunto aqui, que foi também em conjunto com o nosso roteirista, que a gente estava conversando há um tempo atrás, faz um tempo já, e ele estava me falando que a Nintendo tinha chegado no Brasil, eu não sabia, né? E ele me disse uns motivos para ela ser ruim e outras coisas. Primeiro, de experiência própria, há um tempo atrás eu queria ter comprado no Switch, quando ele chegou no Brasil, nos primeiros dias, mas estava meio impossível, o preço estava um absurdo. E os preços delas são ridículos mesmo. Vamos supor, Zelda Breath of the Wild, que foi o jogo do ano de 2017, mesmo depois de 3 anos do seu lançamento, ainda está custando R$300, o que seria o preço de um jogo lançamento, né? O serviço é uma coisa meio complicada de se dizer, porque mesmo que tenha chegado no Brasil, o serviço não é direcionado para cá, é como se fosse um serviço para americanos ou para pessoas de outro país, né? Porque não tem o Nintendo Switch com alguns idiomas, a maioria dos jogos não tem português, nem tem a legenda. Então fica meio difícil, né? Então é complicado. Para quem quer ter um Nintendo, quer ter um console da Nintendo atualmente, é bem complicado, né? Pois é. Complicados aí, né? A gente sabe que o imposto do gamer aqui no Brasil é muito caro. Mas pelo menos o governo ele abaixou 10% aí o imposto dos games, né, e tal. E outra coisa que eu queria adicionar aí, Lucas, a Nintendo Plus, né? A gente sabe que as marcas mais famosas, por exemplo, a Xbox, que é da Microsoft, e a Sony, que é da Sony. Não, o PlayStation, que é da Sony, desculpa aí, corta aí, editor, por favor. Nós sabemos que eles vendem planos, né, de serviços que são, por exemplo, o Xbox Live Gold é para jogar online, tem jogos de graça e várias promoções de até 80% de desconto. Exemplo da PlayStation é PlayStation Plus, eu sou um assinante. Sim. E agora tem a Nintendo Plus, né? Que também é como o Xbox Live Gold, né? Que não é só tem o Live Gold no Xbox, tem o Game Pass também. A Nintendo, ela tem um sistema de jogar agora, né, com a Nintendo Plus, de jogar o jogo online, igual as outras plataformas, como eu falei aqui. E a Nintendo ela não oferece nada de vantagem, simplesmente ela só deixa as pessoas jogarem jogo online. É o que eu tava falando, Lucas. Por exemplo, a PSN dá o que de graça? Tipo, qual a vantagem da PSN? Então, com o lançamento do PlayStation 5, foi um jogo para os usuários de PlayStation 5 e 2 jogos para os usuários de PlayStation 4. Eu não faço ideia ainda, né, porque eu ainda não tenho PlayStation 5, acho que eu nem vou ter, se os
os jogos que são do PlayStation 4 seriam compatíveis ao PlayStation 5. Mas uma das informações que eu tenho foi que eu não consigo baixar nenhum jogo que seja da plataforma PlayStation 4, possivelmente por uma incompatibilidade ou alguma coisa do tipo. Pois é, do Xbox Series X, eu não sei muito a respeito dele, mas como eu tenho Xbox, eu sei o que eu tô falando do Xbox. As vantagens do Game Pass e do Live Gold, o Live Gold ele te dá acesso a jogos online, te dão tudo que eu falei lá, de promoção, jogos grátis. O Game Pass ele te dá a disponibilidade de mais de 100 jogos grátis por um preço bom, não é caro, e durante 3 meses por R$ 30. E a Nintendo, Lucas, ela não oferece nada além de jogar online. Então, a PlayStation também tem isso, eles têm vários bundles exclusivos, um dos exemplos é Fortnite, que tem essa parceria aí. O Xbox tem algumas, mas não são muitas, né? Mas toda a PlayStation Plus tem pelo menos, acho que 4 packs. Eu já peguei, acho que 3 que vem com danças, alguma coisa desse tipo. Quem entende do Fortnite vai saber do que eu tô falando. Outra coisa que eu queria ressaltar também, um dia eu fui na casa de um amigo meu e a gente tava jogando Splatoon no Nintendo Switch, né? Era acho que 2018, já faz um bom tempo, mas isso me marcou bastante. A segurança era meio ruim e a conexão também era horrível, né? Como não tinham servidores brasileiros, normalmente você jogaria com 200 ou mais de ping, o que é bem ruim para jogos de tiro, que no caso que a gente estava jogando era Splatoon, né? Eu vou falar de um caso que é recente. Os hackers derrubaram a eShop e tiveram acesso a cartão de crédito, CPF, endereço a mais de 160 mil pessoas, 160 mil usuários. Nossa. E o que a Nintendo fez, Rafael? O que você acha que ela fez? Eu acho que ela não fez nada a respeito. Exatamente, ela não fez nada a respeito. E além disso, todos os consoles já foram destravados. E o PlayStation 3, que é um console de 2007, no ano que eu nasci, ainda não foi destravado. Isso é muito, muito estranho. Como eu já disse, problemas técnicos com conexão via Bluetooth ruim, a conexão normal com Wi-Fi sendo ruim e outras coisas a mais. Queria ressaltar mais alguma coisa, Rafael? Já que você falou de problemas técnicos, né? A gente sabe que muitos aparelhos eletrônicos hoje em dia têm problemas de engenharia, né? Erros. E o Switch, né? Como qualquer outro aparelho eletrônico, tem problemas de engenharia, né? E eu vou citar algum deles aqui, que são a tela que espedaça fácil, né? Que pode quebrar facilmente, né? Os Joy-Cons, que são seguradores, né? Eles estragam o Switch, né? Então... Você fala do ato de tirar e colocar? Sim. Colocando e retirando, fazendo muitas vezes isso, o switch vai começar a quebrar, tipo, as laterais onde se conecta. E além disso, o plástico da tampa, ele derrete com a gordura da pele, né? Que é tipo, eu tô aqui no meu celular, por exemplo, tô mexendo aqui, o meu dedo tá gorduroso, e fica aquela manchinha na tela, sabe? Então é a mesma coisa que acontece no switch, só que o plástico da tampa começa a derreter. O pior é que uma das coisas que eu já pude ver é que a tela do Switch, caso você não saiba, é uma tela de plástico. Então, ela não é uma tela de vidro, é um plástico que consegue refletir a imagem. E é muito interessante, né? É uma tela bem diferenciada. Mas, caso você não saiba, ela não suporta muito bem o calor. E se sua dock ficar quente, corre o risco da sua tela acabar queimando, né? E como o Switch não tem suporte no Brasil ainda totalmente, pode ocorrer de ser um preço bem alto. A Nintendo tá simplesmente fazendo de tudo errado, né? Ela tentou vir aqui pro Brasil, mas fez tudo de errado. E ainda por cima, em tempos de pandemia, onde é muito mais difícil de se instalar, não temos nenhuma sede na Nintendo no Brasil ainda, eu acho. Talvez tenha em São Paulo algum dia, né? Que é o principal centro. Né? Possivelmente. Vamos ter que esperar, né, cara? Porque é tudo inevitável quando esse tempo de pandemia acabar. Vamos torcer pra Nintendo chegar.
Outra coisa, tem uma loja que, quando eu fui pesquisar os preços do Switch, a Cogumelo Shop, ela tava bem mais barata antes dessa pandemia, né? Mesmo sendo importado. Com as promessas da Nintendo, uma delas era baixar o preço quando ele chegasse o suporte no Brasil. Eles dizem que já tem o suporte, mas o preço ficou, em vez de mais barato, mais caro. E isso é bem estranho, né? Além das outras cagadas que a Nintendo vem fazendo. O Lucas, então, a gente vai aqui finalizando aqui o nosso Freecast, né, de hoje, nosso segundo Freecast. Por favor, aí, a pessoa que está assistindo aí, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa o like também, porque isso é bem importante para a gente saber se você está gostando dos nossos podcasts. E o link do nosso servidor do Discord vai estar na descrição. Outra coisa também, né? Se vocês quiserem mandar alguma sugestão de assunto pra gente falar, dependendo, a gente pega essa ideia, porque vai ser de grande ajuda para toda a equipe aqui do Freakcast. E eu queria falar, obrigado a todos aí que assistiram. Espero ver vocês aí nos próximos vídeos. Comentem aí as ideias, deixem um like. Muito obrigado, até mais.